A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ao que interessa, que o tempo passa. O cidadão saiu daqui da Paraíba, foi para São Paulo, e chegando em São Paulo teve logo as boas-vindas na rodoviária, né? Não foi nem de avião, foi na rodoviária. Ele teve logo as boas-vindas. Alguém foi lá e furtou suas malas, suas bolsas, né? Eu acredito, tirou. Eu sei que ele ficou sem nada, só com uma mochila. E lá em São Paulo, naquela dificuldade toda, e ele saiu e ele não conhecia nada. E certo dia, na sua necessidade, ele estava embaixo do viaduto, estava dando um cochilo, botou a mochila ali e foi dar um cochilo. E tinha alguns cristãos entregando uns folhetos, e ele não deu atenção, estava muito cansado. Eu sei que ele deu um cochilo lá embaixo do viaduto, encostou sua cabeça na mochila e começou a cochilar. De repente, ele foi acordado com um papel. O papel enganchou, o papel vinha bolando, e o papel enganchou aqui na mochila, no ouvido dele, e ficou batendo. Ele acordou com aquele papel. Inclusive eu estou com a réplica do papel aqui no meu bolso. E ele olhou o papel, abriu o papel, olhou, e estava escrito lá, né? Estava escrito assim: e Jesus disse. E ele olhou aquele papel todo amassado, ele se encabulou. Aí foi à igreja, chegou na igreja, falou com o pastor, e o pastor disse: não, você aguarda aí. Aí passou o culto, ele viu, presenciou, assistiu, bateu palma, disse amém, pulou. No final ele disse: sim, pastor, e aí, o que foi que Jesus disse? O pastor olhou para ele e disse: meu filho, Deus falou tanta coisa. Sim, mas pastor, mas eu quero saber o que é que Jesus disse. O que foi que Deus disse? O que foi que Jesus disse? Vocês querem saber o que Jesus disse? Então abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Amém. Josué deu seguimento à tropa de Moisés, né? Foi aquele que Moisés passou o comando, e ele assumiu de ponta a ponta. Mas tem uns desabafos, tem umas coisas, tem uns pormenores. Josué capítulo 14. Eu sei que vocês já conhecem esse texto. A escola bíblica está muito bem servida. Muito bem servida. Josué capítulo 14. Amém? O capítulo 14, a partir do verso 6. Nós vamos ler esse texto e vamos tirar só um versículo para a gente conversar. Diz assim, a partir do verso 6: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, olha, ele disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti e de você que veio hoje aqui. Verso 7: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia o meu coração. Verso 8: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Verso 8: então Moisés naquele dia jurou dizendo:
certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para o expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome Hebrom Keriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, a qual ouvimos, mas que pelo poder que há na Tua palavra, Senhor, nós possamos sair daqui, Senhor, pela Tua graça, modificados, burilados, Senhor, renovados, Senhor, por aquilo e por tudo aquilo que o Senhor há de falar diante do texto sagrado, em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele tem um desenrolar, ele tem um segmento. Quando Moisés saiu, passou o comando da tropa para Josué, mas não é bem esse texto, é bem o versículo 7 que eu teria como base, quando ele diz assim: como sentia no meu coração. O povo vagou pelo deserto. Moisés saiu com esse povo do Egito, e quando chegou diante da terra prometida, andou alguns dias, chegou diante da terra, ele parou, escolheu 12 espias, ou 12 homens valentes, ou 12 espiões, ou 12 pessoas, e mandou que fosse investigar a terra. Isso aconteceu, o fato é verídico, e está narrado e escrito. Essas pessoas foram, e quando elas voltaram, foi um desespero. Boa parte, ou quase a maioria, na sua totalidade, foram 12. 10 disse não. 10 viu a terra com os olhos e falou com o intestino, falou com a boca, falou com a amargura que tinha, falou sobre o cansaço da viagem, falou sobre o desespero, falou sobre os inimigos, falou das más companhias, falou do vizinho, entre aspas, fez fuxico. O que era para eles relatarem, eles não relataram. Pelo contrário, falaram da sua particularidade. Como assim? Se eles eram uma tropa de elite, se eles viviam como igreja, se eles eram um grupo, se eles eram um conjunto, e vieram com a sua particularidade, onde aquela terra tinha coisas estranhas, pessoas gigantescas, e que não gostariam de entrar,
porque não tinha condições de combatê-los. Se Deus te deu a missão, Deus vai prover essa missão para você. Se Deus te deu a tarefa do dia a dia, se Deus te deu a tarefa do teu trabalho, se Deus deu a tarefa da sua casa, da sua caminhada, a tarefa da igreja, Deus vai prover, porque Ele não vai dar nada além daquilo que você não possa suportar. Então aqueles espias voltaram e amedrontaram o povo. Não, ninguém vai ali não. Rapaz, lá só tem gigante. Parece os cabos lá de Alagoa Nova. Só tem gigante. Que nada, nada disso. Só que tinha dois. E um falou conforme está escrito nesse verso 7. Aí ele disse: e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Como está seu coração hoje? Que resposta você teria para a missão que foi cabido a você? Não sei se o verbo é esse, mas a missão que lhe foi confiada. Onde se confia uma missão, e nós, na qualidade de racionais, de humano, nós nos negamos a nós mesmos, porém negando a cruz, aquele que morreu por cada um de nós. Então ele disse: olha, eu vou dizer para vocês o que eu vi com os meus olhos, mas eu vou relatar com o meu coração. Ele sabia da promessa que Deus tinha feito ao povo. Ele escutava a Moisés, o comandante, e essa credibilidade ficou guardada dentro dele. Mas os demais, é assim, você vai para o culto domingo, talvez, se eu não fizer nada para fazer, talvez eu vá, não sei. A credibilidade que Jesus lhe deu, quando ele disse assim: e sereis, ele usou um pronome pessoal, minhas testemunhas. Ele não disse que você ia ser testemunha de alguém, não, ele disse, ele deu propriedade, ele falou com propriedade, ele disse: você vai ser minha testemunha, ou seja, você vai testemunhar de mim. Foi isso que aconteceu. É por isso que ele falou com o coração. Foi perguntado a um poeta o que é a vida. Ele disse que a vida é aquilo que nós estamos fazendo agora, enquanto planejamos o futuro. Isso foi um poeta. O outro poeta, ele dizia assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa não foi a vida que Jesus te deu, porque na minha Bíblia está escrito assim: vida em abundância. Não é assim? Ele não disse assim: deixa a vida te levar. Não, ele disse que eu vim, né? Eu estava só esperando o retorno. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância em mim, em Jesus Cristo. Aí o poeta diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, somos nós que buscamos essa vida, a qual é um dom de Deus. E Caleb viu com os olhos do coração. Grande pergunta: o que você tem visto com o coração? Esses 10, eram 12, esses 10 usaram da sua prepotência. Não, que nada, lá nem a pau, Juvenal, vou não dá para mim não, lá só tem gigante, eu quero viver mais. Era uma promessa de Deus. Daí para frente vocês sabem o que Deus fez com esse pessoal. Aí vocês não querem entrar não? Vocês não querem conquistar? Não, pegou essa tropa e ainda rodou 40 anos no deserto. A primeira geração, Deus dá as leis. Na primeira geração foram 10.
Então, essa geração morreu, ficaram 2. A segunda geração, a lei volta novamente. Deuteronômio 5, Êxodo 20, a primeira. A segunda, ao pé da letra, Deuteronômio seria o seguinte: uma nova lei, ou a outra lei. Mas por que a outra lei, se é a mesma lei? É a outra lei porque a lei que foi impressa foi na primeira geração, e a geração morreu, e vem a segunda. Então eles disseram: a outra lei, na sequência, seria a mesma lei, os mandamentos. Desta vez com Josué, o segmento de Moisés. Então, de uma forma, de um coração aberto, de um coração provido pela promessa de Deus. Sabe de uma coisa? Ele fala aqui e diz assim, quando ele usa no presente, ele diz que hoje eu estou com uma idade de 85 anos e estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aqui tem um sonho. Sabe que sonho antigo vira promessa? Ontem à noite eu conversava que eu tinha um sonho em 78, 79, 80, 81, e esse sonho não foi para mim. Esse sonho hoje foi para o meu filho. Em 78 eu queria ser militar de carreira. Estou dizendo que não é e que não é, mas eu queria muito. Hoje meu filho é o que eu queria ser em 78. Eu passei 6 anos no Ministério do Exército, mas Deus, na sua essência maior, ele disse: não, você não vai usar farda e coturno não, e você não vai usar arma, você vai usar uma outra arma. Mas não foi bem assim. Então esse sonho que eu tinha para a minha vida como profissional em 78, em 79, ele foi realizado agora no meu filho. Agora, se é da vontade dele e se ele aceita, eu não sei, mas isso eu tinha em mim, estava dentro de mim, e eu guardava isso aqui. Só que pela idade limitada, eu não posso mais pertencer a esse quadro. Mas mesmo assim, vendo com os olhos do coração, eu podia nos dias de hoje dizer assim: olha, não presta não, rapaz, ser militar, vai nessa não, rapaz, tu vai andar com arma atrás de bandido. Agora aqui eu vou fazer um parêntese. O Salmo 122, o verso 6 diz assim: orai por Jerusalém. Se você quiser conferir, verso 6 do Salmo 122. Vejam só, hoje, nos dias de hoje, inocentes, crianças e mulheres estão morrendo nesse exato momento. Um tal de Yigal Palmor, que é um chanceler lá do Jerusalém, o premier, um chanceler brasileiro, disse uma fala fora de tom, fora do dia, fora de hora. Você sabe aquelas conversas que quando a gente começa a conversar, lá vem fulano, aí corta o assunto, está fora da conversa, corta, não deixa ele ouvir. Então o nosso primeiro-ministro, ou um chanceler brasileiro, disse alguma coisa para o chanceler de Israel, o senhor Yigal Palmor, ou Yigal Palmor. E ele disse, porque o chanceler brasileiro disse: vocês usaram de muita força, uma coisa assim, uma força desproporcional. Aí ele disse: desproporcional foi o que a Alemanha fizeram com vocês. Esses lá dos espias achavam que havia essa desproporcionalidade. Então houve um bate-boca aí entre Jerusalém e o chanceler, mas foi fora de tempo. Sexta-feira, o primeiro-ministro, não sei se é o primeiro-ministro ou um chanceler americano, com o nome de John Kerry,
foi na sexta-feira e pediu 12 horas de tréguas. 12 horas, 2 horas da tarde, hora de Brasília, né? No sábado começou novamente. Ban Ki-moon, é o chinês, comandante Ban Ki-moon, o nome dele parece até nome de banco, é o presidente das organizações das Nações Unidas, foi lá, conversaram, e essa semana que vem agora, vai ter uma reunião. O que é que eu quero dizer com isso? De um lado, a Palestina, a faixa de Gaza, e essa Palestina está na Bíblia. Agora, existe o complexo geopolítico, existem essas autoridades, essa chancelaria, mas nos antepassados, Deus deu essa promessa, Deus deu essa missão para que eles fossem e conquistassem a terra prometida. Diante das situações da qual a palavra lhe coloca, que terra você tem conquistado durante os dias, as semanas, os meses, aonde você quer chegar? Na sua desobediência, na sua desordem, ou quem sabe, no seu cumprimento da ordem, da sua legalidade. A pergunta é muito simples: o que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá? É muito fácil você estar aqui na igreja, bem acomodado, enquanto demais pessoas hoje estão sofrendo. Você está aqui, está lutando por uma causa justa, uma causa maior, ser mais alguma coisa, ou ter mais alguma coisa. Qual é a preocupação que existe com você sobre a sua igreja? Como ela se comporta com aquele irmãozinho que está afastado, ou com aquele irmãozinho que disse não para o sim de Deus? Qual é o comportamento que nos traz diante da palavra? Quando Jesus disse sim, eu sou o sim de Deus. Se você vai até a cruz e você vai padecer, sim, eu estarei lá. Os guardas chegaram lá no Getsemane na quinta-feira à noite para prendê-lo. Quem é Jesus? Eu sou. Sim, eu sou Jesus. Ele não disse não, eu não sou, ele não esteve aqui. Mas houve uma combinação, tinha uma senha, a senha do sim, a senha que negava o sim. Mesmo o sim negado, continuou a ser sim. Por que é que nós, na qualidade de igreja, nós esperamos no não? Alguns, sei lá. Porque nós não damos continuidade ao sim de Deus. Olha, muita coisa de boa e coisas que não são boas irão acontecer, mas nós estaremos firmes no Senhor. Como diz o Salmo 37, o 3, o 4, deleite-se no Senhor. Verso 4 diz assim: deleite-se no Senhor. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições. E nós, na qualidade de igreja, seguidores de Jesus Cristo, nós não vamos cruzar os braços e não, Jesus disse que vai ter muita aflição, então eu não vou mais daqui para frente. Sim, agora que nós temos que ir, e nós vamos usar o coração, assim como Jesus falou, disse: se creres, verás a glória de Deus. E aquelas pessoas amarguradas fizeram com que todo aquele conjunto de pessoas ficassem também mais amargurados. Então eles estavam pela maioria. A maioria chegou e disse: não dá para a gente entrar ali, rapaz, tem muito gigante.
Tem muita coisa ruim ali dentro. Eu estou dizendo porque eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Outro disse: olha, a terra tem muita fruta, a terra mana leite e mel, a terra é propícia, o solo é bom, existem flores, existem árvores, existem frutas. Nós vamos conquistar. Não, nós não vamos, porque lá tem muito gigante, lá o povo é muito alto, e eles vão nos esmagar. Só que essa história, ela continua, ela se alarga, e ela toma rumo. Sabe que uma palavrinha, um olhar, a pessoa olha para você e diz alguma coisa, abre aspas, negativa, negativou você naquele exato momento. Eu trabalho com atendimento ao público há vários anos, e eu tenho razões de sobra para chegar bem cedinho e atender todo mundo bem, mas eu tenho razão de sobra para chegar lá e dizer não, 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 e está encerrado o expediente. Sabe por quê? Porque o Senhor é a minha força, e eu estou lá simplesmente para dizer: não, é aqui, pode ficar, aguarde um pouquinho, nós vamos lhe atender, você vai sair daqui bom. Pessoas que voltam, pessoas que conversam, e com 1 ano e 8 meses, 2 anos, eu faço foto, eu faço uma imagem dela, e daqui a 1 ano e meio, essa pessoa está falando e está andando, e ela volta para agradecer. Da seguinte forma: quando eu falei para ela, o pouquinho espaço que eu tive lá no meu trabalho, eu disse: Jesus vai te curar. Jesus vai. O médico disse que isso aqui não tem cura não, rapaz, tu é doido? Jesus vai te curar. 1 ano e meio depois, 2 anos, e chega lá o cidadão já andando e falando: olha como eu estou. 10. Isso tem acontecido. Eu podia muito bem, eu conheço, rapaz, isso aí, você vai perder o pé, a perna, e vai perder a vida também, viu? Você vai morrer. Não, não é assim. Sabe por quê? Há uma promessa dentro de mim, há uma promessa dentro de você. Teve um sonho, esse sonho vai ser realidade, esse sonho vai ser realizado através das promessas. Agora, gente, nós temos que ver com o coração, não com os olhos. Aquele cidadão se aproximou de Jesus, vinha no seu Camaro, era um jumentinho. Aliás, jumentinho, obrigado. Aliás, é o retorno, né? O jumentinho foi o ministério mais curto que tem na Bíblia. Eu não sei se vocês já prestaram atenção a isso. É o ministério mais curto. Eu ouvi e eu li. O jumentinho se preparou para levar Jesus naquele dia, naquele domingo, para entrar em Jerusalém. Então ele se achava que era o tal. Botaram até umas plantas, botaram umas mantas, e o jumento lá só fazia olhar para a imprensa, e com Jesus montado. Quando chegou no final, que Jesus desapiou, né? Essa é a palavra, desmontou do jumentinho, acabou o ministério do jumento. Foi, o ministério do jumento só foi aquela passeada, rapaz. E o que é que eu quero dizer com isso? Que nenhum de nós possa ter o ministério do jumentinho, carregar Jesus só por instante. Eu estarei convosco todos os dias. Sabe que o Espírito de Deus tem que estar montado. Até Jesus confessou isso quando ele abriu o rolo e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, mas eu não sou jumento. Mas ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se nós não temos essa carga do Espírito de Deus, ou do Espírito Santo, que é de Deus, nós somos simplesmente uma coisa. O jumento atravessou, entrou na cidade, foi até a rua tal, acabou o ministério dele, e ele andando e olhando para a imprensa, para os repórteres, levando Jesus. Quantos e quantos não se apresentam simplesmente se achando, como esse jumentinho? Quantos e
quantos crentes não se apresentam como esse jumentinho? O jumento também podia ter dito: Jesus, eu vou lhe enquadrar como ladrão. O jumento podia ter dito também, mas jumento, esse aqui não falou. Quem falou foi o de Balaão, porque Jesus disse: ó, vai, pega o primeiro jumento. O jumento não era de Jesus. Mas a gente volta para cá, esse ministério bem curtinho. Gente, igreja, eclésia, reunião, é uma reunião de coração. Quando você adentra para cá, quando você já vem, quando você recebeu o chamado do Espírito de Deus, Ele começa a trabalhar em você e começa a tirar as grecas, que é normal no racional, é normal no ser humano. Uma pessoa está aqui, você passa por ela, ela está aqui fazendo um negocinho, você topou nela, ela já olha assim, um olhar de leão. Desculpe, abençoada, ela foi sem querer. Linda, bonito, tá, eu vou pegar, viu? Diz logo assim. Então, como você tem visto a sua caminhada de fé? Que coração você carrega para relatar aos demais? O que é que você vai jogar aqui no vizinho? É o que tem aqui ou o que está aqui? Através da palavra, pelo poder que emana da palavra. Nessas condições, essa prepotência, essa arrogância, às vezes, olha gente, eu estou dizendo isso porque eu já vivi. Se eu não for hoje, lá não funciona. Isso em termos de igreja. E eu não ia, era na quinta-feira à noite, e eu não ia, e não funcionava. Não funcionava. Isso é conversa, rapaz. Se você diz isso, Deus vai levantar um outro que faça o seu serviço melhor do que você. Pode escrever. Se você acha, na qualidade de racional, se você acha que é insubstituível, engano. O outro vai fazer melhor ainda, porque o Espírito de Deus vai dizer: faça assim, 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 assim. E por que eu não faço assim? Porque assim não dá certo, é melhor assim. Se não fosse assim, os 10 espias também teriam dito que lá a terra mana leite, mel, tem frutas, tem árvores e outras coisas. A terra é boa. Lá vai dar laranja, vai dar inhame, macaxeira, abacaxi, acerola. Mas eles usaram daquela amargura. Quantas e quantas pessoas que se falam para ela sobre Jesus, ela vem à igreja, dá a paz do Senhor, mas tem um coração trancado, travado, com um ferrolho desse tamanho, o ferrolho da língua. É, gente, sabe por quê? Porque eu fiz parte dessa elite. E quando eu estava no centro, eu achava que só eu era o detentor da sabedoria da coisa. Aí Deus começou a trabalhar. Há uns 2 anos, o ano passado, o cara bateu no meu carro. Foi uma noite de amargura, mas foi uma noite de vitória. Um menino discutindo comigo, dizendo que eu era isso, que eu não era não, que eu era isso, que eu era isso, que aquilo, que você não é homem. E parado eu estava, parado eu fiquei, parecia até que eu estava sendo vestido com um canudo de cartolina, e parado eu estava, parado eu fiquei, porque em outra época, eu tinha desmontado a face dele com a minha mão, em outra época, nada mais. Os 15 dias, sexta-feira fez 15 dias, eu ia passando na rua, movimento de garotos de bicicleta, aí eu diminui a marcha, a rua de calçamento diminui a marcha, o menino se virou e botou um negócio daquele que a polícia usa, na minha cara, no para-brisa do meu carro. Não deu nem tempo eu raciocinar, nem tempo eu falar. As pernas. O menino com, bora, passa o celular pra cá, rapaz. Eu disse, pois não, celular. Quem sabe se naquela hora, não, eu sou
Eu quero lá saber, eu quero o celular para o GPS, bota não sei o que, bota aqui, bota aqui. Durou uns 60 segundos. Mas em nenhum momento Deus deixou de estar comigo na pessoa do seu Espírito. Se eu não estive com Ele, eu vou me acertar com Ele. Agora, em nenhum momento Ele me deixou, em nenhum momento, porque é uma promessa. E aquelas pessoas, aqueles espias, eles não deram o crédito que Abraão, que Moisés tinha, que Moisés falou para ele, e eles não deram credibilidade. Em outras palavras, todo domingo o pastor está lá falando: olha, você tem que fazer assim, está escrito, está na palavra. Olha, você tem, está escrito, está na palavra, conforme a palavra, no parágrafo tal, no versículo tal, no capítulo tal, olha, é assim, é assim. Gente, daqui não é diferente dos dias de hoje. E olhe que nós temos a mídia em nosso favor. Nós temos a palavra escrita, vendida em todas as esquinas. É o livro mais vendido do mundo, é a Bíblia. O que é que está faltando em nós? E a gente fala mais assim: o mundo está perdido. Desde quando o mundo está perdido? Perdidos estão as pessoas que não se encontraram ainda, porque o mundo foi encontrado, foi feito por Deus, e ele funciona perfeitamente. Eu nunca vi dizer que a Terra bateu em Marte, que Marte bateu em Júpiter, que Júpiter bateu em Saturno. Mas na sua confusão mental, os pensamentos lhe corrompe, lhe corrói, tranca seu coração. Sabe por quê? Porque nós não nos alinhamos com o azimute de Deus, Jesus, o Cristo ungido, o Messias, o sim de Deus. Josué, diante daquela palavra, ele disse: olha, isso aconteceu, você estava lá, você é testemunho, foi para mim e foi para você. Disse: rapaz, não é que eu acho que eu vou tomar fosfosol, que eu estou com a memória ruim. Não tem nada disso na Bíblia não. Josué, na qualidade de comandante, só tinha eles dois vivos. Ele podia muito bem dizer: você não é mais do que eu, não. É não, que Moisés falou para nós dois. Mas Josué era o comandante, e Caleb pediu a Josué que abençoasse e que desse Hebron. Hebron é onde está enterrado, ou soterrado, ou entubado Abraão, Sara, Isaac, esse pessoal. E foi uma promessa, e essa promessa foi cumprida. Foi abençoado e foi lhe dado. O que é que está faltando em cada um de nós, para que nós possamos crer naquilo que Jesus disse? O que é que está lhe impedindo de você crer? Olha, gente, não é o diploma, não é a gravata, não é o certificado, não é o carro novo, não é um emprego, não é o apartamento, não é a granja, não é. É crer. Crer. Não precisa nem você saber ler. Olha quanto Jesus é bom. Se creres. Tu tem algum diploma da faculdade? Tem não. Tá ruim, viu? Tu não pode crer não, porque tu não tem diploma. Mas ele disse assim: se tu creres. Ele não isentou ninguém, assim como os espias isentaram Jesus, o Filho de Deus. Ele não isentou ninguém. Ele disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Agora, não é no seu tempo não, é no tempo dele. Não é na sua vontade, é na vontade dele. Não é no seu querer, é no querer dele. Não é na sua hora, é na hora dele. Ora, Senhor, se o Senhor não der um sinal agora, sai daí de baixo, né? Essa linha cai na sua cabeça. Se o Senhor não der um sinal, eu quero que o Senhor se manifeste agora nessa cadeira, agora mesmo para mim. Aí vem um gordão, aí senta, sem. Aí vem um, aí senta a cadeira, prá, quebrou. Aí está vendo? Deus se manifestou nessa cadeira. Foi não, foi excesso de peso no cloreto polivinílico ou no PVC.
polipropileno. Aí nós desviamos a nossa fé naquilo que nós queremos. Eu quero que isso aconteça assim, e que o Senhor dê um sinal. Está difícil, vai ficar mais difícil ainda. Você vai ser minha testemunha, o poder de Deus vai descer sobre você. Foi a pergunta que aquela jovem, conforme narra na Bíblia, fez ao anjo. E como será isso? Vai ser assim, eu vou lhe explicar. O poder de Deus vai descer sobre você, e dentro de você vai ser engendrado aquele que é o maior de todos. Essa coisa, esse momento, ele tem acontecido em cada um de nós. Jesus nasce em cada um de nós todas as manhãs. A palavra diz isso. A misericórdia de Deus se renova. Qual é a credibilidade que você dá a isso? Qual é o crédito que você dá? Como você vê? Só com os olhos? Com a visão óptica? Ou você vê isso com a graça que Deus lhe dá? Saiamos hoje daqui, mas numa condição diferenciada daquilo que nós tínhamos de pensar sobre o que é para ser e o que é para ter. Porque Deus prometeu a você, você vai ter, você já é, o Espírito de Deus já habita em você. Agora aguarde no tempo certo aquilo que você tanto pede, aquilo que você tanto almeja, aquele seu desejo, aquela sua vontade, aquele seu sonho. Sonho não envelhece, sonhos viram promessa. Que saiamos hoje daqui, mas saiamos convicto de que a promessa que não foi realizada, mas está para ser realizada, porém numa condição: nós temos que obedecer. Se eu não me engano é Isaías 60 que diz: resplandece, eu não sei, para fechar. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não da sua forma, não do seu jeito, não como você quer, não da sua vontade. Abra seu coração, entrega seu coração para Deus. Senhor, a partir de hoje vai ser assim. O que o Senhor determinar na minha vida, isso vai acontecer. Eu te entrego a minha vida. Rege, Senhor, dirige, assim como um motorista, como um piloto dirige um carro. Que o Espírito de Deus dirija a minha vida. Amém?